Vamos iniciar a mentoria de hoje. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o sistema cardiovascular. Alguns professores falaram sobre isso já. Outro professor também passou trabalho sobre os sistemas, pelo que me disseram. Então, quem pegou o trabalho sobre o sistema cardiovascular vai poder ter uma ajuda aqui. Deixa eu só anotar dois nomes aqui rapidinho. Pronto. Caso minha voz corte, alguma coisa do tipo, vocês me avisam, tá? Que aí eu vejo aqui. Então, vamos lá. O sistema cardiovascular, ele é um sistema do nosso corpo que vai ser responsável pela circulação do nosso sangue. O sangue, ele circula por todo o corpo, transportando os nutrientes e o oxigênio pelo corpo, além de também eliminar substâncias ruins do corpo. Faltou essa frase aqui, depois eu coloco. Esse sistema cardiovascular, ele vai ser formado pelos vasos sanguíneos e pelo coração, que é um dos principais órgãos do nosso corpo. Os vasos sanguíneos, eles vão formar uma rede de tubos, onde vai circular o sangue sendo distribuído por todo o corpo. Então, em todo o nosso corpo, há vários tubos, vários vasos sanguíneos, em que vão estar circulando o sangue por todo o corpo. E nós temos as artérias, as veias e os capilares. Temos esses três tipos de vasos sanguíneos. As artérias são vasos do sistema cardiovascular que vão ser responsáveis pelo transporte do sangue arterial, o sangue que possui oxigênio e nutrientes, o que é rico em oxigênio. E ele vai transportar o sangue do coração para o corpo. Então, as artérias, elas vão estar transportando o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio e nutrientes, e ele vai transportar o sangue que está no coração, levando para todo o corpo. Essas artérias, elas vão se ramificar pelo corpo, vão se tornando mais fininhas, formando as arteríolas, que são como artérias, só que bem mais finas, e depois formam os capilares, que é o outro tipo de vaso. Então, só recapitulando, as artérias, elas vão ser responsáveis pelo transporte de sangue arterial, que é rico em oxigênio e nutrientes, trazendo do coração para todo o corpo. Vão se ramificar, formando as arteríolas, e depois se ramificando ainda mais, formando os capilares. Nós temos 3 camadas nessa artéria, tanto na artéria como na veia. A túnica íntima, que é uma camada mais interna, túnica média, a camada média, e a túnica adventícia, que é a camada mais externa. E as artérias, elas vão possuir uma parede mais elástica do que a veia, e isso vai ajudar a controlar a pressão, no caso a pressão arterial. Então, aqui na imagem nós temos, por dentro da artéria, temos a túnica íntima, que é bem interna. Depois nós temos a túnica média, mais no meio, e a túnica adventícia por fora. Deixa eu admitir uma pessoa. Qualquer dúvida, vocês podem falar aí no chat, ou então pode levantar a mão ou abrir o áudio, para ficar à vontade. Então, nós temos essas 3 camadas, tanto na artéria quanto na veia. Eu vou mostrar a da veia também. E essa artéria, ela tem essa característica de ser mais elástica do que as veias. Isso vai ajudar a controlar a pressão. As veias,
Nossas veias são também vasos do sistema cardiovascular e vão ser responsáveis por transportar o sangue venoso, que é um sangue pobre em oxigênio e possui resíduos. Então, ele vai trazer esse sangue do corpo para o coração. A gente vai ver na parte de circulação como é que funciona, que às vezes vão trazer o sangue de todo o corpo, que é um sangue que já está sujo, entre aspas, com CO2, enfim, vai trazer para o coração para depois ir para o pulmão. Então, as veias, elas vão ser responsáveis por transportar o sangue venoso, que é pobre em oxigênio, possui resíduos, tem CO2, e vai trazer do corpo para o coração, ao contrário das artérias. Nas artérias, a gente viu que elas transportam o sangue arterial, que é rico em oxigênio, e ela transporta do coração para o corpo. E aqui a veia é do corpo para o coração e é o sangue venoso. As veias, elas têm uma parede mais fina, por isso tem um transporte mais lento, e essas veias vão possuir válvulas nela. E essas válvulas vão ajudar a controlar o fluxo de sangue, ajuda na manutenção da pressão sanguínea, além de também prevenir o acúmulo de sangue nessas veias. Então, essas válvulas, elas vão principalmente controlar o fluxo sanguíneo que está passando por elas. Porque pensa aí, as artérias tá levando o sangue para baixo, digamos lá para os pés, aí é descendo, né? Como tem aquele ditado, descendo todo santo ajuda. Então, as artérias, elas descendo, então não precisa dessas válvulas. Já as veias que está trazendo de volta para o coração, está subindo. Então, tem elas para controlar esse fluxo, também prevenindo para que ele não volte e tudo mais. E essas válvulas, não, perdão, essas veias, elas também se ramificam, como as artérias, mas essas se ramificam gerando as vênulas, que são veias menores. E depois também formam os capilares. Então, lembra, as artérias se ramificam em arteríolas e depois em capilares. E as veias se ramificam em vênulas e depois em capilares. Temos também as 3 camadas nas veias. A túnica interna, que é formada por tecido conjuntivo, assim como a da artéria. A túnica média, que está no meio, ela é mais resistente, tem um tecido muscular e tecido elástico, mas as artérias, elas são mais elásticas. E a túnica externa, que é a adventícia, é a externa, ela é formada também por tecido conjuntivo, sendo mais flexível. Então, tanto na artéria quanto na veia, nós temos essas três camadas. E aqui tem o desenho também, a túnica íntima, que é a interna, túnica média e a túnica adventícia. E aqui, ó, as válvulas presentes dentro da veia, que eu estava falando. Os capilares vão ser as ramificações das artérias e das veias. Como eu estava falando, que as veias e as artérias vão se ramificando em arteríolas e vênulas e depois em capilares. Então, os capilares vão ser as ramificações dessas artérias e veias, que vão também compor esse sistema cardiovascular, formando uma rede de comunicação entre as artérias e as veias. Então, as artérias e as veias se comunicam através desses capilares. Aí eu coloquei até essa imagem aqui que eu achei bem interessante, porque é tipo as artérias e as veias que são mais grossas, né? Depois vai ficando mais fininhas, que são as vênulas e as arteríolas, e por fim os capilares, que tem bastante capilar, bem pequenininho, bem fininho no finalzinho. Nas paredes desses capilares tem uma camada fina de células endoteliais, e essas células vão permitir a troca de substâncias. Deixa eu anotar um nome.
Então, nas paredes desses capilares, eles vão ter uma camada fina de células endoteliais e vai permitir a troca de substâncias, de oxigênio, nutrientes, gás carbônico entre o sangue e os tecidos. Então, o sangue vem lá das artérias, aí vem do coração pelas artérias, aí vem para o corpo. No corpo ocorre a troca gasosa, então as células elas vão absorver as substâncias boas e vão liberar as substâncias ruins. E aí nisso vai ser liberado gás carbônico, essas substâncias que vão ser levadas pelo sangue venoso, que é pelas veias. Então, as artérias trazem o sangue que está limpo, cheio de oxigênio, daí passa lá, vai pelas artérias, depois pelas arteríolas, chega nos capilares. Nos capilares, as células vão absorver as substâncias boas e vão liberar as substâncias ruins que foram liberadas do corpo e vêm pelas células. Daí, o sangue venoso vai, absorve as substâncias ruins e levam pelas veias para levar de volta para o coração. Então, além dessa parede de célula endotelial, tem envolvendo também uma membrana basal, que está aqui na imagem, que só é para manter a integridade desse vaso, desse capilar. Ele é bem fininho mesmo. Então, os capilares vão ser as ramificações, que vai ser responsável por fazer a troca das substâncias boas e ruins entre o sangue e os tecidos. Os tecidos do nosso corpo vai liberar para o sangue as substâncias ruins e vai absorver as substâncias boas que o sangue está trazendo. Qualquer dúvida podem falar, tá certo? Se quiser que eu volte alguma coisa também, fica à vontade. Então, aqui, só uma tabelinha mostrando os três vasos, né? Os capilares, artérias e veias. Aqui nas veias, nós vimos que as veias elas vão levar o sangue dos tecidos, trazendo o sangue que está com CO2, com as substâncias ruins, digamos assim. Então, as veias vão levar o sangue que estava nos tecidos do corpo de volta para o coração. Possui válvulas que vão promover um fluxo unidirecional do sangue, então também é uma das funções das veias aí, dessas válvulas, perdão. Essas veias vão possuir válvulas que vão estar ajudando no fluxo unidirecional, permitindo que o sangue vá só em uma direção, já que é subindo, como eu estava falando, o sangue subindo de volta ao coração, então tem essas válvulas, porque aí o sangue não volta, vai só subindo uma direção só. E as veias, assim como as artérias, possuem 3 camadas de tecido, que a gente viu. As artérias vão levar o sangue do coração para os tecidos do corpo. Então, vai levar o sangue rico em oxigênio para o corpo. Não possui válvulas, a gente viu que apenas as veias possuem válvulas. E também possui 3 camadas de tecidos. As artérias e as veias possuem essas 3 camadas. E os capilares vai ser onde ocorrem as trocas de substâncias boas e ruins. Não possui válvulas também e possui apenas um endotélio, não tem 3 camadas. Tem a membrana basal que está envolvendo, né? E uma camada de células endoteliais. Então, isso é só para recapitular assim, as principais informações sobre esses vasos. Aí aqui eu coloquei essa imagem, aqui onde está a minha setinha, né? Tem o coração, daí a artéria vai levando o sangue rico em oxigênio, passa para a arteríola, na arteríola chega nos capilares, já vendo que são mais finos do que os outros vasos, chega nos capilares, ocorre as trocas de substâncias, daí o sangue que agora está cheio de CO2, cheio de substâncias metabólicas, substâncias ruins, vão pelas vênulas, chega nas veias e as veias levam esse sangue para o coração de volta, certo? Aqui eu coloquei uma imagem do coração aberto, só para a gente dar uma olhada mais ou menos na estrutura, né?
Aqui em cima nós temos a artéria pulmonar, que vai levar o sangue do coração para o pulmão. A veia pulmonar, que vai trazer o sangue do pulmão para o coração. Aqui é a artéria aorta, que vai levar o sangue do coração para todo o corpo, distribuindo em todo o corpo. Aí temos as válvulas, que nós vamos ver as válvulas, válvula mitral, válvula tricúspide, os ventrículos, direito e esquerdo, átrios, direito e esquerdo também. Nós vamos ver direitinho, só para ter uma imagem assim mais clara da estrutura do coração. Então chegamos ao coração, né? O principal órgão aí, um dos principais órgãos do nosso corpo e o órgão do sistema circulatório cardiovascular. Então, o coração é um órgão, né, do sistema cardiovascular localizado na caixa torácica entre os pulmões. Esse coração ele vai ser responsável por bombear o sangue através dos vasos sanguíneos para o corpo. Então, é uma bomba. O coração funciona como uma bomba. Ele vai estar bombeando através de suas contrações, bombeando o sangue pelos vasos para o corpo. Nós temos algumas membranas. Tem o pericárdio, é uma membrana que vai envolver o coração. O endocárdio é outra membrana que vai dessa vez envolver internamente as cavidades cardíacas. Então aqui, ó, na imagem, o pericárdio está por fora, uma membrana cobrindo por fora. O endocárdio vai estar envolvendo por dentro, internamente, aqui nos ventrículos, nos átrios, vai estar por dentro das cavidades. E temos o miocárdio, que vai ser o músculo que vai constituir as paredes e é responsável pelas contrações. É esse músculo miocárdio, que é um músculo cardíaco, que vai ser responsável pelas contrações musculares do nosso coração. E a gente viu, quando viu sobre sistema muscular, que o músculo cardíaco, ele é involuntário, né? Ele contrai sem pensar, né? Sem a gente pensar, é involuntariamente. Então, é esse músculo miocárdio, ele vai estar contraindo, é ele que vai permitir as contrações do nosso coração. Nós temos as cavidades no nosso coração, temos 4 cavidades, os átrios e os ventrículos. Átrio direito e esquerdo, ventrículo direito e esquerdo. Os átrios, que estão na camada superior do coração, eles vão ser responsáveis pela entrada do sangue. Então, lembra lá que as veias trazem o sangue para o coração. Então, as veias depositam esse sangue nos átrios. O átrio é que recebe o sangue. Tem o esquerdo e o direito. O esquerdo vai receber o sangue que vem da veia do coração, a veia do coração, não, perdão, do pulmão. Então, o átrio esquerdo ele vai receber o sangue do pulmão, que vem lá da veia pulmonar, que é esse aqui. E o átrio direito recebe o sangue que vem do restante do corpo, pelas outras veias, certo? E nós temos os ventrículos, tanto direito quanto esquerdo também. Estão na camada mais inferior do coração. E eles vão ser responsáveis pela distribuição do sangue para o corpo. Enquanto o átrio está recebendo, o ventrículo está expulsando o sangue do coração, certo? Vai permitir, então, a contração do ventrículo direito. Quando o ventrículo direito contrai, o sangue é expulso para a artéria pulmonar e assim vai para os pulmões. E quando o ventrículo esquerdo contrai, o impulso é até maior e expulsa o sangue pela aorta e vai lá para o resto do corpo. Então, nós temos 4 cavidades no coração, os átrios e os ventrículos. Os nossos átrios, direito e esquerdo, que estão na camada superior do coração, vão ser responsáveis pela entrada do sangue no coração,
Então, eles vão receber o sangue tanto do pulmão quanto do resto do corpo. O átrio esquerdo vai receber o sangue que vem do pulmão pela veia pulmonar. Lembra que a veia traz o sangue para o coração, vai depositar no átrio esquerdo, o que vem lá do pulmão. E o átrio direito, vai receber o sangue das outras partes do corpo, que vem pela veia e deposita no átrio direito. Já os ventrículos, que estão na parte inferior do coração, vão ser responsáveis por distribuir o sangue para o corpo. Ele vai expulsar o sangue do coração. Quando o ventrículo direito contrai, o sangue vai para os pulmões pela artéria pulmonar. E quando o ventrículo esquerdo contrai, o impulso leva o sangue para o resto do corpo através da aorta. Deu para entender? Alguma dúvida até aqui? Então, nós também temos as válvulas ou valvas, que vão ser responsáveis por evitar o refluxo do sangue dos ventrículos para os átrios. Então, essas válvulas elas vão estar se fechando e se abrindo para assim promover o ciclo o transporte desse sangue dentro do coração. Nós temos 4 válvulas, 2 atrioventriculares e 2 semilunares. As atrioventriculares são as válvulas que vão estar entre o átrio e o ventrículo, que é a tricúspide e a bicúspide. Então, aqui na imagem tem a válvula que está entre o átrio e o ventrículo direito, aqui a tricúspide, e a bicúspide do outro lado, entre o átrio e o ventrículo esquerdo. Então, aqui, nas válvulas atrioventriculares, que nós temos duas, a tricúspide, entre o átrio direito e o ventrículo direito, e a bicúspide ou mitral, tem também esse nome, entre o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Então, a válvula tricúspide está do lado direito, dividindo aí o átrio e o ventrículo, e a bicúspide ou mitral está do lado esquerdo, dividindo, separando o átrio do ventrículo. Essas válvulas vão ser responsáveis por evitar o refluxo do sangue, vai enviar todo o sangue e não permite que ele volte. E as semilunares, nós temos duas também, que vão estar localizadas onde o sangue vai sair, que é a semilunar e a... Eu esqueci o nome da outra, peraí, quando eu lembrar eu digo. Então, ela tá aqui, ó, uma aqui e a outra aqui, para ir para a aorta e para a artéria pulmonar. É a artéria pulmonar. Então, nós temos também duas artérias, ou duas válvulas semilunares, duas atrioventriculares. As atrioventriculares, o nome já diz, está entre o átrio e o ventrículo, tanto do lado direito, que é a tricúspide, do lado esquerdo, a bicúspide ou mitral. E as semilunares vão estar dividindo aí, separando o ventrículo dos vasos. Então, o ventrículo da artéria. Quando eu lembrar o nome da outra válvula, das válvulas semilunares, eu digo. Então, a circulação, nós temos a grande e a pequena. A grande circulação e a pequena. A grande circulação, ela vai ter, que é a sistêmica, ela vai levar o sangue, que é rico em oxigênio, do ventrículo esquerdo para o corpo. Então, aqui, ó, do ventrículo esquerdo, o sangue que está aqui, rico em oxigênio, ele vai passar aqui pela aorta e vai para todo o corpo. Então, essa é a circulação sistêmica.
O sangue vai sair do coração pela artéria aorta, que vai se ramificar por todo o corpo. Daí chega lá nos capilares, ocorre a troca de nutrientes. Depois o sangue, que está agora pobre em oxigênio, com CO2, vai retornar ao coração pelas veias cavas, tanto superior quanto inferior, vai para o átrio direito, depois para o ventrículo direito. Então, essa é a circulação sistêmica, a grande circulação. Vai levar o sangue do coração para o corpo e traz para o coração de volta. Então, na grande circulação, o sangue que está rico em oxigênio vai sair do coração pela artéria aorta, pelo ventrículo esquerdo, vai pela artéria aorta, que vai se ramificar por todo o corpo. Daí chega lá nos capilares, ocorre as trocas de nutrientes, daí libera o CO2, todas as substâncias ruins. Aí o sangue que agora está pobre em oxigênio, com CO2, vai pelas veias, volta para o coração, esse sangue vai para o átrio direito, depois para o ventrículo direito. Essa é a grande circulação, circulação sistêmica. Já a pequena circulação ou circulação pulmonar, o sangue que está agora pobre em oxigênio, lembra que ele veio lá do corpo, passou pelos capilares e tudo mais, chegou no coração, chegou no átrio, passou para o ventrículo direito, agora ele está pobre em oxigênio, cheio de CO2. Daí ele sai do ventrículo direito, vai pela artéria pulmonar, vai lá para os pulmões. Nos pulmões, mais especificamente nos alvéolos, tem o processo de hematose, que vai ocorrer a transformação do sangue que está venoso, cheio de CO2, em sangue arterial, que agora vai ficar cheio de oxigênio. Então, agora, o sangue que está cheio de oxigênio, ele vai passar pela veia pulmonar, entra logo de volta no coração pelo átrio esquerdo e vai pela veia pulmonar, entra no átrio esquerdo, depois vai para o ventrículo esquerdo de novo. Então, a circulação pulmonar, ou pequena circulação, é do coração para os pulmões e volta para o coração. Enquanto que a grande circulação, ou circulação sistêmica, é do coração para o corpo e depois de volta para o coração. Na sistêmica, não envolve o pulmão, porque tem uma circulação específica para o pulmão. Eu falei mais rápido aqui, mas é porque o tempo está acabando. Aí eu vou abrir de novo outra sala no Zoom para explicar novamente. Mas aqui, enquanto nós ainda temos um tempinho, tem alguma dúvida em relação a esses assuntos? Digam aí, alguma coisa que vocês não entenderam de novo. Algo que vocês queiram que eu explique novamente. Eu trouxe um videozinho também curtinho que explica, dá uma explicada nessa circulação também. Mas aí, enquanto nós ainda temos um tempinho, enquanto eu abro outra sala, ainda ficou alguma dúvida? Alguma coisa que vocês não entenderam, podem falar, fica à vontade. Circulação sistêmica, certo? Eu vou repetir novamente, só que agora não dá tempo de terminar. Tem 3 minutos só. E para explicar devagar, com mais calma, é melhor abrir outra, porque aí eu explico direitinho, já mostro o vídeo também. Aí eu explico tanto a sistêmica quanto a pulmonar, novamente. Tá certo? Deixa eu pausar aqui.